Oi pessoal, bom ter vocês aqui de novo. Vou aproveitar essa visita aí para iniciar aqui o segundo episódio do Top 3 Policies. O Top 3 Policies está no ar e o papo é: quem foram os 3 maiores presidentes da República no Brasil? Que é uma pergunta que a gente que trabalha com história, a gente ouve com muita frequência. Sérgio, para você, quem foi o maior? Quem foi, né? É claro, gente, que isso é uma coisa que depende muito de interpretação, depende muito do ponto de vista, né, em que você analise o governo desse ou daquele outro presidente brasileiro. Mas aí a gente utilizou aqui como critério o quê? A gente procurou analisar cada presidente sob o aspecto econômico, né, as realizações dele no plano econômico, no plano político, né, como que ele se portou politicamente e, evidentemente, em termos sociais. Qual foi o impacto, né, social que aquele governo daquele presidente exerceu sobre o Brasil? Mudou? A vida da sociedade brasileira mudou? Não mudou? Né? O governo privilegiou um setor ou outro? Enfim, o critério é esse. O critério que a gente aqui da Polis utilizou para escolher os 3 foi exatamente isso. Foi exatamente esse. Analisar o governo sobre o plano econômico, sobre o plano político, sobre o plano social. Então, vamos lá. O primeiro deles, né, não por ordem necessariamente, né, de votação, porque aqui a gente não está colocando assim, é Getúlio Vargas. Né, Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, né, o grande presidente Vargas que governou o Brasil entre os anos de 1930 e 1945. Foi a chamada Era Vargas, é assim que aparece nos livros de história. Né? A Era Vargas, que é dividida em três momentos. Né? O primeiro momento, que foi o chamado governo provisório, entre 1930 e 1934, esse período acabou em 1934, quando começa então o segundo período, que é o chamado período constitucional da Era Vargas. Ele começa em 1934 e vai até 1937. Em 1937 vem o golpe do Estado Novo e Vargas governa o Brasil ditatorialmente, autoritariamente, né, até 1945, quando ele finalmente renunciou. Né? Por que Vargas aparece entre os maiores presidentes da história da República Brasileira? Vargas foi um grande empreendedor. Né? A indústria brasileira, o alicerce da indústria brasileira, ele foi forjado durante o governo Vargas. A indústria de base brasileira, ela foi construída durante o governo Vargas. Tá? As grandes empresas estatais da indústria de base, da indústria de bens de capital, elas foram construídas, foram criadas durante o governo Vargas. Exemplos clássicos que nós temos são a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá de Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, né? E a Petrobras, a gigante Petrobras, né? Que foi criada durante a Era Vargas. Vargas resolveu encarar, né, esse desafio e acreditar, né, na possibilidade de existência e exploração do petróleo do Brasil. Então, sem Vargas, definitivamente nada disso iria acontecer. Né? O Brasil não iria ingressar, né, no seu processo de industrialização, coisa que se acelerou muito depois, né, posteriormente, com o governo JK. Então, assim, do ponto de vista econômico, ele foi super importante. Do ponto de vista social, vamos analisar a coisa do ponto de vista social, ele também foi muito marcante. Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Né? Ele tinha uma linha política populista, né? Ele se auto-intitulava trabalhista, ele criou o PTB, foi o fundador histórico do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele criou a legislação trabalhista no Brasil. Ele foi precursor da chamada CLT, as primeiras leis trabalhistas no Brasil relacionadas com salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, férias, a própria previdência social, tudo isso aí surgiu com o Vargas. O próprio Ministério do Trabalho. Isso é muito importante a gente enfatizar aqui, gente. Tá? Então, Vargas, ele era um presidente extremamente querido pelas massas populares. Né? Ele era visto como o pai dos pobres. Ele sempre buscou base, apoio político justamente entre
as massas trabalhadoras da cidade, mas também do campo. Então, do ponto de vista social, evidentemente, o governo do Vargas foi, assim, possivelmente, historicamente, o que teve maior alcance, né, em relação às classes mais pobres, às camadas mais pobres do país. Em relação à questão política, né, aí já é um ponto mais polêmico, aí Vargas realmente perde ponto. Né? Ele não foi verdadeiramente um presidente democrata. Vargas governou a maior parte do tempo de forma autoritária. Tá? Esse autoritarismo ele se agudizou, ele se tornou mais evidente durante o período do Estado Novo, né? De 37 a 45 até o momento em que ele renunciou. Então, assim, do ponto de vista econômico, ele de longe é um dos maiores, se não o maior realizador, né, da história do Brasil, né, entre os presidentes da história da República Brasileira. Do ponto de vista social, foi um dos governos que mais fez pelo social. Tá? Agora, do ponto de vista político, realmente deixou a desejar. Né? Governou realmente de forma autoritária. Mas foi um grande realizador. Até hoje é amado. O pessoal mais antigo vê em Vargas assim algo incomparável. Alguns presidentes até, né, já tentaram, né, se igualar a Vargas, mas os tempos novos são outros, né? Não são como aqueles daquela época. Tá? Então Vargas, ele era um presidente populista, mas realmente foi um daqueles que teve maior, digamos, alcance, maior trânsito entre as camadas mais pobres, tá, da população brasileira. Por isso ele aparece aí nesse ranking aí do top 3. Quem será o próximo? Fica com a gente. Um grande beijo e até a próxima.